a primeira epístola de João, capítulo de número 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Graças a Deus. Isto. E digo aos irmãos que o momento em que nós estamos vivendo, há dezenas de expressões bíblicas que são profundamente sugestivas para a ocasião. E penso comigo que dentre muitas delas, uma que é maravilhosamente sugestiva é esta aqui. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É tão belo isto. E quando eu digo ser sugestivo, eu quero destacar a questão fundamental de que a fé da Bíblia e a fé dos salvos é uma fé muito gloriosa. Nós não somos capazes de defini-la em palavras, porque ela é um mistério. A realidade disto que os irmãos podem ver, que a ciência, ela se desenvolveu de uma maneira tão extraordinária, mas há muitos homens que, com conhecimento que alcançam através da ciência, tentam entender a fé no coração de um ser humano, mas eles não são capazes, porque a fé é de Deus. E as coisas de Deus, a própria Sagrada Escritura já diz que somente o homem e a mulher espiritual entende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E fé é um dom. Foi Deus quem deu no coração dos redimidos para eles viverem neste mundo vitoriosos. Quando a expressão está aqui, para os irmãos que nos ouvem aqui, os irmãos que nos ouvem em casa, eu quero dizer uma coisa maravilhosa. Não é fé para vencer, é fé que nos faz vitoriosos no momento presente. Não é uma fé que vai nos conduzir a uma possível vitória, mas é uma fé que faz com que o salvo já seja vitorioso, desde quando ele recebeu Jesus como seu Salvador. O que eu estou pretendendo dizer é que não existe uma expectativa de talvez vencer. O que eu estou dizendo pela palavra de Deus é que a vitória já é certa. Por isso João escreveu: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mundo, como definiríamos mundo? A própria palavra de Deus, ela tem algumas expressões que nos direcionam a pensarmos um pouco sobre isto. Nós temos aquela solene expressão de Jesus em João, quando num diálogo com Nicodemos, Jesus disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Vamos notarem bem, num sentido mais próprio, a expressão mundo ali caracteriza-se por pessoas, seres humanos, que na grande verdade são parte do mundo. Mas no outro sentido da própria palavra de Deus, conforme nós temos aqui, nós temos em João mesmo, nesta carta que li, bem próxima de vocês, no capítulo 2, um exemplo muito bom, quando assim está escrito, no verso de número 15, os irmãos vejam bem, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí como definiríamos esta palavra mundo aqui então? Já relaciona-se a coisas e coisas e coisas que são próprias deste mundo, falíveis, transitórias, e que podem, de uma maneira muito clara, dentro da palavra de Deus, afastar o homem da presença do seu Criador. Então a expressão mundo também é um grande mistério para nós, porque há momentos na Bíblia em que a referência de mundo dirige-se a pessoas,
no sentido de que Cristo deu a sua vida para o mundo, para pessoas neste mundo, e também no sentido de que este mundo, caracterizado na palavra de Deus como um mundo transitório, um mundo instável, um mundo pecador, um mundo na eminência de um castigo, de um juízo, na representação bíblica de que? Coisas deste mundo. Por isso a palavra, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. O mundo está aí, ao nosso redor. Como eu ia dizendo, transitório, falível, fraco, frágil, sujeito a muitas coisas. Muitas coisas. E como eu disse que a palavra é sugestiva para o momento, também as ocasiões o são. Isso mostra-nos o quanto o mundo é frágil, o quanto o mundo é perene, transitório, fraco, sem resistência alguma, sem forças suficientes por si mesmo para lutar. Contra o quê? Aquilo que muito certamente os irmãos já ouviram muitas vezes, uma ameaça invisível. Se uma ameaça invisível amedronta o mundo, deixa o mundo em pavor, em angústia, em desespero, imagine uma ameaça visível. Mas a palavra de Deus para nós é: vamos, vejam bem, vamos lá, vem cá, vamos lá, vem cá. Mas para os salvos, a palavra para hoje é de consolação. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé vai nos conduzindo fielmente a Deus a cada dia e vai nos fazendo vitoriosos a cada dia. Como que eu quero qualificar essa questão desta vitória, irmãos? Em meio a muitos momentos neste mundo, nesta vida, muitos momentos mesmo, irmãos, notem bem que Jesus mesmo deixou-nos expressões magníficas que nos ajudam a entender a importância desta palavra bíblica. Jesus mesmo em João, já o Evangelho, capítulo 17, onde eu nas minhas meditações lembrei-me e deixei aqui marcado a sua linda oração. Jesus disse assim, orando ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos amados que nos ouvem neste momento, em casa, aqui presentes, façamos uma pergunta: que mal? Irmãos, não fazem ideia o quanto isso me despertou uma curiosidade, mexeu com o meu interior. Eu repito, foi Jesus quem disse, e depois vocês procurem em João 17, ou procurem agora, ou glória. Jesus, durante o seu momento em que ele orava, numa oração de sacerdote do Deus Altíssimo a favor das nossas almas, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Se assim se cresce, ou se fizesse uso desta fé para assim entender, seríamos contraditórios na mesma expressão do grande Salvador, quando disse: no mundo tereis, aleluia. É difícil dizer assim, mas é palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Mas e depois? Tem de mau ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, notem bem que coisas lindas nós ouvimos da boca de nosso Salvador. Ele ainda não havia sido entregue aos malfeitores. Ele ainda não havia ido à cruz pelos nossos pecados. Mas ele disse a palavra como que conjugada no verbo presente: tem de bom ânimo, eu venci. Antes de ir à cruz, que para muitos poderia ser uma derrota, Jesus já se dirigiu a ela vitorioso pela fé no Deus poderoso. É esta fé que João está falando aqui no capítulo 5, que é a fé de quem? A fé dos crentes.
A fé dos salvos, aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Volto àquela expressão que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vamos pensar aí, que mal? Como eu ia dizendo, quantas coisas, meus irmãos, são pensadas ou entendidas pelas pessoas como um terrível mal, e às vezes elas pensam nestas coisas como um terrível mal, ao ponto de achar que até aquilo pode separá-la do Senhor. Mas quando Jesus estava nesta linda oração em João 17 e disse esta expressão: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, é só nós pararmos e entendermos todo o capítulo 17, em que Jesus está falando intensamente a respeito da comunhão. Comunhão. Então, quando Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal, o que Jesus está querendo dizer é: Pai, guarda-os de que o pecado interrompa a comunhão contigo. Esta é a realidade. E a fé nos fará vitoriosos e nos fará vencer o mundo, o pecado, as aflições desta vida. E aí sabe o que vai acontecer? A nossa comunhão com Deus será sem interrupção, porque estaremos na presença do Senhor. É uma vitória que vence o mundo de uma forma gloriosíssima. Ananias, Misael e Azarias estão na eminência de serem mortos. Mas, irmãos, notem bem, em momento algum eles recuaram. O que fez com que eles pacientemente se submetessem à ordem do rei e fossem levados em direção àquilo que nós entendemos pela Escritura, em direção à morte? O que os levou lá? Sem recuar, a fé. Aí eu volto aqui. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eles não se tornaram vitoriosos porque não foram queimados pelas chamas dentro da fornalha. A vitória já estava no coração deles quando eles estavam indo em direção a ela. Isso é vitória. Vitória é nunca retroceder em momento algum. Não é algo que tornará o salvo vitorioso no momento futuro, mas ele já é vitorioso naquela ocasião presente. A imaturidade leva as pessoas a dizerem coisas que são indevidas. E esse irmão dizia assim para mim: algumas pessoas têm até uma fé exaltada, quando na verdade não é a fé da Bíblia. Porque a fé da Bíblia é humilde e simples. E diz assim: esta situação não me atinge não. Está repreendido em nome de Jesus. Está ordenado em nome de Jesus que bata em retirada. Eu não aceito. Eu rejeito em nome de Jesus. Então, usa-se a expressão forçada, não é? O nome de Jesus, ou eu não aceito, ou eu rejeito, e por aí afora vai tantas coisas, como que se os crentes fossem inatingíveis. Irmãos, vamos ser sinceros, irmãos. Não deixemos que o nosso coração nos engane. A vitória que vence o mundo aqui é para a salvação da sua alma primeiro. Muitos podem ser atingidos por assolações e aflições nesta vida, mesmo sendo eles servos de Deus, mas isso não significa que eles estarão enfrentando uma derrota, porque numa fé em Cristo Jesus que já alcançou seus corações para a salvação, eles já estão com a vitória garantida, a maior de todas as vitórias. O quê? A salvação. A salvação. E às vezes usa-se muito estas expressões por imaturidade e por tantas outras questões que passam na mente de tanta gente. Quero que os irmãos pensem comigo, é coisa atual, irmãos. É momento agora. Então é sugestivo para nós. Vamos ser sinceros, todos nós, irmãos que me ouvem em casa, os irmãos que estão aqui, alguns às vezes têm, mesmo por falta de compreensão, o seguinte pensamento: mas nós não podemos receber palavras com tom pessimista, nós temos que ser realistas. Não, irmãos, tomemos cuidado com a maneira como pensamos sobre muitas coisas. Será que ao redor deste mundo não há muitos homens e mulheres fiéis a Deus que foram atingidos por este vírus e já partiram deste mundo para a glória celestial? Aí eu pergunto aos irmãos, mesmo sendo eles atingidos,
foram derrotados? Não. Quantas são as aflições do justo? Mas o que está escrito? O Senhor o livra de todas. E às vezes toma-se até como um jargão. Eu sou um crente, então eu tenho peito de aço, sou inatingível. O Senhor o livra de todas. O salmista inspirado quis dizer: minha alma não será contaminada, minha alma não será atingida. Posso até mesmo sofrer aflições na carne, sofrer aflições na mente, nas minhas emoções, mas a minha alma será guardada pelo poder de Deus. Esta é uma realidade que a igreja precisa receber. E aqui está. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. De que a igreja tem o dever de orar pelas autoridades. Isto é muito importante pela seguinte razão. Homens que têm autoridade, muitas das vezes, penetra em seus corações aquilo que a Bíblia chama de soberba. E eles fazem uso desta autoridade de maneira indevida. Aí a igreja orando, Deus intervém. Porque vejam bem, na história de toda a Bíblia Sagrada, houve ocasiões em que Deus usou homens com grande autoridade para o castigo do seu próprio povo. Como usou Nabucodonosor, uma extraordinária autoridade na Bíblia, para vir como castigo sobre Israel, para humilhar e quebrantar Israel, para Israel arrepender-se de seus pecados. Mas aqueles mesmos monarcas que tinham autoridade, foram usados por Deus, depois de terem sido usados como instrumentos de Deus, eu digo à igreja que está escrito na palavra, sabe o que aconteceu? Num dado momento, depois já passou aquele tempo que eles foram usados como instrumentos de Deus, mas por serem homens maus, não convertidos ao Senhor, continuaram com um orgulho autoritário no coração e tomaram novas decisões, pensaram consigo, bom, agora eu vou de novo, faço isso ou aquilo. Aí Deus interviu dizendo, não, agora não está nos meus planos, então não vai fazer nada. Então o que nós podemos entender? Que tudo que está acontecendo está no controle das mãos de Deus. Todas as autoridades, elas estão confusas, por isso que elas estão rixentas, brigosas, por isso que elas estão contundentes umas com as outras, sem paciência, porque elas estão confusas. Mas a igreja não está debaixo de uma densa treva, a igreja está na luz, a igreja entende, e a igreja vai continuar vitoriosa. Irmãos, eu termino esta mensagem para dizer a todos que me ouvem, vocês não vão alcançar ainda esta vitória, vocês já têm esta vitória, porque está escrito aqui, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Coronavírus é do mundo, viu? Pode acreditar. Ele é um simples, com todo respeito digo à igreja, me entenda, ele é um simples exército de Deus para sair fazendo uma varredura misteriosa que muitas das vezes nós não entendemos. Alguns, quando nos ouvem, podem achar que está faltando até um certo respeito em dizer assim, pelo fato de muitos fiéis estarem sendo atingidos e morrendo. Mas irmãos, não pensemos assim não. Não pensemos assim não. Sabe por quê? Escute o que eu finalizo dizendo para todos vocês que me ouvem. Está escrito, Ezequiel capítulo de número 14. Deus disse assim, que se algum dia ele estivesse irado contra uma nação, contra uma cidade, para levantar sobre ela um juízo, um castigo, para levar a ela a espada de juízo, está escrito na Bíblia, ainda que naquela cidade morasse Jó, Daniel e Noé, todavia eu derramarei o castigo e pouparei as suas almas. Sabe o que isso significa? Que Jó, Daniel e Noé é uma referência de fidelidade a Deus, mas mesmo eles sendo fiéis, Deus não poupou a tal cidade, trouxe o castigo, mas o que ele fez? Guardou a alma de Jó, Daniel e Noé. Por quê? Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.